Então, gente, tudo bem de novo? Olá. Vamos dar continuidade para o assunto sobre Idade Média. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a relação de suzerania e vassalagem, que foi uma relação, ah, uma das principais relações características daquele período. A gente vai falar um pouco sobre a economia, sobre a política do período feudal e outros elementos que foram bastante importantes para aquele período. Então, gente, o que foi suzerania e vassalagem? O que era essa relação? Vamos dar um jeito, né, agora de entender de uma vez por todas o que foi a relação de suzerania e vassalagem. A gente sempre vê, a gente sempre ouve, né, sobre essa relação, o que era suzerania, o que era vassalo. Calma, a gente vai entender agora o que foi essa relação. A relação de suzerania e vassalagem, diferentemente, não confundem, por favor, diferentemente da relação servil, era uma relação de um nobre com outro nobre. O suzerano, que era o dono daquela terra, e o vassalo, que era outro nobre também. Tipo assim, a gente não tem alguém mais importante do que o outro, porque os dois eram nobres. Não era uma relação que tu dava um determinado pedaço de terra para um camponês. Isso não é cogitado aqui. É uma relação entre dois nobres, não entre um nobre e um servo. Isso é uma das principais distinções que muitos alunos, muitas pessoas acabam confundindo entre relação servil, que é uma relação servil, que é uma relação de suzerania e vassalagem. Então, essa relação de suzerania e vassalagem ela foi uma das principais características, né, do mundo medieval. Era um ato de lealdade, onde um suzerano dava um pedaço de terra para um outro nobre, aquele outro nobre morar, ser responsável por aquela terra. Em troca daquela terra cedida pelo suzerano, o vassalo iria dar a sua lealdade, né? Iria proteger aquele suzerano em caso de alguma invasão, em caso do suzerano, né? Do senhor feudal ser preso ou precisar de alguma ajuda financeira. Então, basicamente era essa relação, uma relação totalmente com um nobre de confiança do suzerano. E essa relação, ela era legitimada através de uma passagem, né, de rito, digamos assim, de uma passagem, uma, uma coisa característica, digamos assim. Então, essa relação, ela era legitimada através de uma cerimônia assim, muito simbólica, mediada pela igreja, que era chamada de homenagem. A homenagem, ela era esse rito, né, de fidelidade, onde o suzerano escolhia, né, aquele nobre, cedia aquela terra para aquele nobre. O vassalo, ele se ajoelhava diante o seu suzerano, né, o seu senhor feudal, declarando que ele era o seu homem. Então, o suzerano era o homem do seu vassalo. Então, através de um pacto, né? Através de um beijo, digamos assim, era através de um beijo no rosto, gente, que esse pacto ele era selado. Então, esse juramento entre o suzerano e o vassalo, como eu já havia dito, era todo um ritual, uma cerimônia mediada pela igreja, né? O nobre e o suzerano faziam um juramento com a mão em cima de alguns elementos sagrados, como a Bíblia, digamos assim, jurando fidelidade. Então, o vassalo ele ficava responsável por aquele espaço, né, cedido pelo suzerano. Ele podia cuidar, podia morar com a sua família ali, podia receber outros camponeses. Mas calma aí. Essa é uma relação bastante um pouco complexa, mas é um pouco simples de entender. Por exemplo, se eu sou o suzerano e eu cedo um pedaço de terra para aquele vassalo ele poderia ceder também, dividir novamente aquela terra que ele ficou responsável para outro vassalo. Ou seja, o meu vassalo ele poderia ser suzerano de outro vassalo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho. Deixa eu dar um exemplo bem mais concreto aqui para vocês. A gente tem o Brasil.
O Brasil tem as divisões dos estados, né? Digamos que o presidente da República, ele é o suzerano, né? Ele é, digamos, o dono do Brasil, né? Então, ele dá para cada governador daquele estado, gente, eu só tô fazendo uma alusão para ficar mais fácil, tá? Não é isso que acontece. Cada governador do estado é um vassalo do suzerano, que é o presidente. Então, o governador, o vassalo vai morar em cada estado, mas ele não é o dono daquela terra, tá, gente? O suzerano, o presidente, ele só emprestou aquela terra pro vassalo. Por sua vez, o vassalo, ele pode também dividir aquela área, por ser muito grande, ele pode dividir aquela área e emprestar para outro nobre. Então, ele, como vassalo, acaba passando como suzerano para outro vassalo. Só que, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com a terra, aquele vassalo ele não iria lá com o suzerano do vassalo dele. Ficou um pouco confuso, né? Ah, vou dar outro exemplo para vocês. Eu trabalho numa empresa de cosméticos, digamos assim, e eu trabalho ali no caixa da empresa, da loja, digamos assim, e deu algum problema com o cliente. Só que eu não vou reclamar com o problema que deu com esse cliente, eu não vou reclamar com o presidente da empresa, né, com o dono. Com quem eu vou reclamar? Com o meu supervisor. E o meu supervisor vai reclamar com quem? Com o gerente, e assim sucessivamente. Então é basicamente essa relação. O vassalo ele não podia reclamar, ou sei lá, a relação era entre o vassalo e o suzerano dele. Não, nunca acontecia de ser o vassalo com o suzerano do outro vassalo. Era uma questão super hierárquica, digamos assim, e super respeitada. Basicamente era isso. Gente, por conta dessa questão, né, de ter essa divisão entre áreas, entre vários vassalos, e um suzerano ceder para um vassalo uma determinada proporção de terra, é aí que a gente vai ter essa política ahn, totalmente característica do período feudal, que era uma política marcada pelo domínio, né, desses senhores feudais, ali, donos daquelas vastas, imensas terras. E dessa forma, então, naquele período, a Europa ela era totalmente descentralizada. Era uma política onde não havia um imperador, digamos ali, no Império Romano, que era dono de quase toda a Europa. Não, a gente vai ter, em cada feudo, vai ter um senhor feudal e vai ter os seus vassalos tomando conta daqueles espaços. Então, por isso que a política naquela época da Idade Média era uma política descentralizada, porque não havia uma pessoa, um imperador, que era dono de um espaço super grande que englobava todos os feudos. Não era assim. Em cada feudo tinha o seu rei, tinha o seu senhor feudal. Sobre a economia feudal, ela era totalmente atrelada à questão da agricultura, à questão da produção, da questão da agricultura de subsistência. Ou seja, a agricultura era o principal meio das pessoas sobreviverem naquela época, né? Era um período totalmente difícil. Então, as pessoas, os camponeses que eram atrelados ali ao trabalho servil, eles produziam a comida que eles comiam, que era para a sobrevivência deles. Então, como eu falei ali para vocês, logo no começo, sobre uma das principais heranças da Idade Média, que foi as técnicas agrícolas, a gente tem ali naquela época, no período medieval, algumas técnicas que foram super importantes, como, por exemplo, a charrua, não sei se é assim a pronúncia certa, que foi, por exemplo, uma das técnicas desenvolvidas pelos camponeses, onde eles amarravam, digamos, uma carrocinha que tinha digamos, um pilar que era suspenso em cima da terra, e aquela carroça ela era puxada por um animal super forte, que normalmente era um boi, um cavalo, mas era mais um boi, um animal super forte para puxar aquela carroça. E quando o animal puxava aquela carroça, ele acabava abrindo uma fenda.
E nessa fenda era onde os camponeses podiam cultivar as coisas e acabava também uma forma de fertilização ali daquela terra. Outra herança também super importante, uma das coisas bastante importantes foi a questão como eu posso dizer, uma das outras inovações super importantes foi o sistema trienal. Esse sistema trienal, desculpa, ele foi, por exemplo, a questão do rodízio do uso das terras. Por exemplo, eles abriam, né, eles cavavam, digamos ali, plantavam as terras. E, por exemplo, quando um pedaço de terra era cultivado, aqueles outros dois estavam descansando. E quando havia as colheitas, eles tiravam, né, o que eles tinham plantado e aquelas outras terras que estavam ali descansando estavam boas, né, prontas para serem cultivadas. Então, esse rodízio, esse sistema trienal, onde que, por enquanto você está plantando, aquela terra está sendo usada, outras terras, outros pedaços de terras estão sendo descansados para serem usados depois que a colheita acabar. Era basicamente isso. Então, gente, outra característica super importante sobre a economia do período medieval era que naquela época não tinha muita rotação de moeda. Então, essa economia ela era marcada, ela podia ser designada como amonetária, ou seja, não tinha circulação de moedas. Não havia uma intensidade muito grande do comércio, não tinha venda de coisas, basicamente isso. Naquela época, como as pessoas não estavam mais nas cidades, não que o comércio ele sumiu por completo, gente. O comércio sempre existiu e sempre vai existir. Ele não desapareceu, né? Como tem alguns. A gente ouve alguns lugares sobre que na Idade Média não havia comércio, tinha desaparecido. Não, gente, o comércio sempre existiu. Só que naquela época, entre os feudos, como os feudos eles eram reinos distintos, cada feudo era diferente, tinha suas particularidades, então era muito difícil, né, ter a circulação da moeda, ter comércios, digamos assim, muito grandes. Então, naquela época, o que existia muito era, por exemplo, se eu plantava melancia e outra pessoa, o fulano, plantou abacaxi e tava sobrando, desculpa, tava sobrando, eu podia fazer essas trocas. Então era basicamente isso, era trocas de alimentos, de produtos entre duas pessoas, três pessoas, enfim. Então era esse comércio que existia, digamos. Outra palavra que a gente pode designar essa troca é o escambo, que era essa troca de produtos que eu poderia estar precisando. Então era basicamente isso. Para encerrar, né, como eu expliquei um pouquinho sobre a questão da economia, nos feudos, né, a organização deles, do feudo, para a gente tentar visualizar como acontecia as coisas, onde que eles moravam, onde era a casa do senhor feudal, onde plantavam, enfim. Nos feudos, o poder predominante ali era o poder do senhor feudal e da igreja, né? Então, a gente tinha, digamos assim, no centro daquela área, tinha o castelo do senhor feudal. Era um castelo todo cercado por muros gigantescos. E em volta, essa área do senhor feudal era conhecida como manso senhorial, onde os camponeses ali, naqueles 3 dias que eu expliquei, que eles tinham que trabalhar, eram dentro da residência do senhor feudal. Ali, pela volta, era o manso servil, onde os camponeses moravam, onde os camponeses podiam cultivar seus alimentos. E tinha outras áreas que eram conhecidas como manso comum, onde era tanto do uso dos camponeses como o uso do senhor feudal, que eram os bosques, as florestas, digamos assim, algo áreas assim que era neutras, digamos assim, de quem qualquer pessoa podia lá e explorar. Basicamente isso.